Bom, aqui na parte 4 da aula da etapa 8, implementação, eu quero discutir a implementação de um caso de uso. Quero focar a atenção em um caso de uso. Voltamos então a esse diagrama já mostrado em outras partes, e nós continuamos focando a nossa atenção nesses dois esforços destacados aí do lado direito, né? Produzir os corpos dos métodos e botar o programa em operação. Bom, produzir os corpos dos métodos, eu quero focar isso agora em um caso de uso especificamente, o passo a passo de um caso de uso já implementado, vou discutir o que já está pronto, e também o resultado disso, né? Botar o programa em operação no sentido aqueles esforços que estão ali à esquerda embaixo, a ideia de testar e depurar o programa, fazer ele funcionar, modificar, precisa ser modificado, e a partir disso a comparação entre projeto e código e os esforços para que eles continuem compatíveis, a alteração do projeto e a alteração do código. Bom, começamos com a nossa modelagem. Então, eu estou aqui com o diagrama de visão geral de interação, o sequenciamento dos casos de uso. Em partes anteriores, nós já discutimos a implementação desses primeiros casos de uso, que já foi feito. E, após a execução deste caso de uso, receber a determinação de início, né, onde o meu programa recebe determinação de início lá do servidor, dizer, a execução deste caso de uso me leva a este nódulo aqui do visão geral de interação, que me representa a partida iniciada. Então, neste ponto, eu tenho a partida iniciada. Bom, lá na aula 2, quando eu discuti a ordem de ataque do nosso programa, eu falei, olha, nós traduzimos o programa seguindo o sequenciamento dos casos de uso, e lá eu discuti exatamente a implementação desses primeiros casos de uso, esses primeiros 4, porque quando eu boto meu programa para executar, a sequência em que eu posso ver os casos de uso implementados e executando, teria que começar por esses. Muito bem, isso já está feito. E quando nós chegamos a esse ponto, quer dizer, o caso de uso receber determinação de início executado, eu estou na situação em que eu tenho uma partida iniciada, quer dizer, eu tenho um dos dois jogadores habilitados, a partida está iniciada, eu estou esperando que esse jogador habilitado execute o seu primeiro lance, faça a sua primeira jogada. Bom, nós sabemos que no Pentágono, o jogador, na sua vez, ele executa duas ações, a colocação de pedra e o giro do quadrante. E nós sabemos também que, pela regra do jogo, para girar quadrante, primeiro ele precisa colocar pedra. Então, necessariamente, o próximo caso de uso natural, para que nós continuemos aquele nosso esforço, é o caso de uso colocar pedra. E eu quero exatamente discutir a implementação desse caso de uso colocar pedra. Dado que eu vou tratar um caso de uso, qual é o sequenciamento dos meus esforços para implementar esse caso de uso? Bom, meu ponto de partida, colocar pedra, então, veja, é o diagrama de sequência. Lembrando que lá na etapa 3, quando discutimos diagrama de sequência, o nosso critério para dizer o meu diagrama de sequência está pronto é o quê? É eu olhar para o diagrama de sequência e dizer, olha, eu consigo implementar isso. Tudo bem, então agora é a hora de fazer isso, eu quero implementar isso. Então eu não quero agora entrar no mérito de como exatamente qual das formas possíveis eu adotei para implementar o método. Veja, então voltando para aquele nosso diagrama. Eu quero saber se eu traduzi algoritmos de métodos modelados em diagramas de atividades, ou foi inferência a partir de diagramas de sequência de macroestados, ou nada disso, não se vire. Eu quero discutir a ordem dos esforços. Muito bem, aí está um diagrama de sequência, vários métodos aqui colocados, eu quero implementar todo esse diagrama de sequência, e quero ver isso em operação, e a partir disso eu quero comparar projeto e código, ver se eu preciso modificar esta modelagem, o que já discutimos. Muito bem. Por onde começar? Olha, começa pelo início do diagrama. Olha,
como começa a execução do caso de uso? Olha, aqui está. Na classe interface pentágono, o método colocar pedra, que na verdade, veja, é uma ação associada ao label da janela gráfica. Diz assim, o colocar pedra é o quê? Clique sobre label de posição na janela gráfica. Muito bem. Aí o que acontece? Olha, ao executar isso, ao ter esse clique, é invocado o colocar pedra da classe interface jogador, nosso ator, é invocado isso, retorna um string. Então, aqui é a minha interface gráfica, recebe um string de volta ao invocar esse método, faz o que com esse string? Vamos olhar lá embaixo. Faz um teste. Se esse string é um string vazio, aliás, não é um string vazio, diferente de um string vazio, significa que veio um string com algum conteúdo, ele executa o método notificar, a interface gráfica executa o seu método notificar com essa notificação. Isso que basicamente invoca uma funcionalidade do GeoPsHunter para mostrar esse string na tela. Né? Caso contrário, a notificação é um string vazio. A notificação é um string vazio significa que o cenário principal do colocar pedra aconteceu, quer dizer, houve a colocação de pedra. Muito bem, então a interface pentágono invoca o seu próprio método exibir estado. Vamos olhar isso na interface pentágono. Vamos olhar o código. Estou aqui já com a classe interface pentágono. Muito bem, a classe interface pentágono. A ação associada ao clique de mouse, veja, que mouse clique de sobreposição, aqui está. Tá? Interface jogador, ponto colocar pedra, passando a identidade da posição clicada. Nesse caso, 00 associado ao label da posição 00. E aí ele faz aquele teste. Se notificação diferente de string vazio, invoca seu próprio método notificação, else, exibe estado. Então observa, mais uma vez aqui, invoca colocar pedra de interface ao jogador, recebe de volta um string e coloca na variável notificação. Se notificação diferente de string vazio, invoca notificar, else, exibe estado. Então, voltando para lá, observa que esse código exprime exatamente como estava ali colocado. Bom, notificar, basicamente, GeoPsHunter tem nada a acrescentar. E o exibir estado. O exibir estado também está detalhado ali na nossa modelagem. Observa. O método exibir estado no interface pentágono faz o quê? Pede para a interface jogador informar o estado e invoca os métodos exibir mensagem, exibir seta, exibir posição. Então, vamos olhar isso lá no nosso código. Deixa eu exibir o estado, está lá embaixo. Isso aqui está. Então, aqui está o método exibir estado. Declara uma variável estado contábil. Interface jogador informar estado. E está o estado obtido a partir disso. E invoca seus três métodos exibir mensagens, exibir setas, exibir posições. Estão detalhados aqui embaixo, que envolvem JavaSwing, cultura de JavaSwing. Não vou entrar nesse detalhe aí, como eu também não entrei lá quando eu discuti a etapa 5. Não é o foco. Então vejam, olhando aqui, o que estava previsto aqui para o nossa interface pentágono fazer, ao receber a invocação do colocar pedra, foi feito. Vimos então a seção do mouse sobre o label e vimos aqui o exibir estado. Ok, o que tinha para essa classe foi feito. Muito bem, a interface jogador, nossa outra classe, nosso autor, recebe a invocação de colocar pedra. Quando ele faz isso, ele faz o quê? Ele invoca do tabuleiro colocar pedra. Vamos olhar o código da interface jogador. Aqui está. O método colocar pedra, ele faz o quê? Bom, ele invoca o método colocar pedra, observe, o método com a mesma assinatura, do tabuleiro colocar pedra. E recebe uma notificação de volta, um string.
Vamos olhar isso na modelagem. Então, o tabuleiro, a interface jogador, estamos olhando para a interface jogador, ela invoca do tabuleiro colocar pedra, recebe um string, guarda em notificação, aqui está, né? E faz o que com esse string? Aqui está, muito bem, ele compara a notificação com o string vazio. Se a notificação for igual ao string vazio, significa o quê? Cenário principal, a colocação de pedra foi feita. Muito bem, então ele pede para o tabuleiro informar o estado, que há um novo estado da partida. Pede para este estado informar o lance, porque o estado contém o lance, e envia essa jogada para a interface NetGames. Aqui está. Muito bem, vamos olhar esses procedimentos. Veja, se notificação é igual ao string vazio, significa o quê? Bom, cenário principal. Bem, ele pede para tabuleiro informar estado, ele pede para estado informar lance, e em seguida ele pede para NetGames enviar esse lance, enviar jogada, passando esse lance como parâmetro. Exatamente o que está colocado aqui, né, para a interface jogador. Muito bem, observa, começamos aqui no lado esquerdo, onde iniciou a execução do caso de uso, tratamos as ações da interface tentado, tratamos as ações da interface jogador, nosso ator, e agora passemos para o próximo elemento, que é atua, tabuleiro. Muito bem, tabuleiro faz o que? Puxa, é invocado dele o método colocar pedra. Veja, o tabuleiro faz, nesse caso de uso, é executar o método colocar pedra. Vamos olhar o método colocar pedra em tabuleiro. Aqui está tabuleiro, aqui está o método colocar pedra. Então, muito bem. O que o tabuleiro deve fazer? Vamos olhar. Veja. Primeiro, ele avalia o seu atributo partida em andamento. Se partida em andamento, ele pede para o jogador local informar turno. Por quê? Porque só quem pode estar colocando uma pedra é o jogador local. Ele só pode fazer isso se for a vez dele, se for o turno dele. Muito bem, então, partida em andamento, ele prossegue. E aqui, nota que são opts, vários opts, e todos esses opts têm uma nota falando de else. Tá? Partida em andamento, ele pergunta o turno para o jogador da vez. Else, ele define a notificação que deve retornar. Notificação, não há partida em andamento. Vamos olhar isso lá no código. Então, observa, se partida em andamento, ele pede para o jogador local informar turno. Else, não há partida em andamento. Vamos para lá. Turno. Né? Então, é o turno do jogador da vez. Bem, ele prossegue. Se não, notificação não é seu turno. Olhamos. Turno. Prossegue. Else. Não é seu turno. Muito bem. Se é o turno, veja aqui, ele avalia se não há jogada em andamento. Vamos olhar isso no código. Se não há jogada em andamento. Caso haja, notificação, gire quadrante. Qual é o espírito? Quando há uma jogada em andamento, significa que a colocação de pedra já aconteceu e a próxima ação do jogador tem que ser girar quadrante e não tentar colocar pedra novamente. Então, se não há jogada em andamento, aí ele vai fazer o quê? Pede para a matriz tabuleiro informar a posição com a linha e coluna que veio lá como parâmetro no início e avalia se essa posição está ocupada. Vamos olhar isso no código. Então, veja, não há uma jogada em andamento, ok? Então, ele pede para a matriz tabuleiro informar a posição, verifica essa posição, e pergunta para essa posição, invoca informar ocupada, se ela está ocupada ou não. Há a posição selecionada está ocupada ou não, e isso é guardado, veja, na variável booleana ocupada, que é o teste do próximo if. Né? Se a posição não está ocupada, então efetuar, colocar pedra.
Se não, notifica a posição ocupada. Aqui, quando a jogada está em andamento, notificação giro de quadrante, por aí vai. Tá? Então, veja, a posição não está ocupada, efetuar colocar pedra. Vamos olhar isso na modelagem. Não há jogada em andamento, vimos informar posição, posição informar ocupada, a posição não está ocupada, caso contrário, notificação posição ocupada, e aí, veja, nós chegamos aqui ao miolo do caso de uso, que é a referência a um outro caso de uso. Então, caso de uso, efetuar colocação de pedra. Caso de uso, efetuar colocação de pedra é um outro caso de uso a ser detalhado, não é esse esforço, será um outro esforço. Mas quando eu venho aqui no caso de uso efetuar colocação de pedra, eu observo que ele inicia com o tabuleiro recebendo a invocação de efetuar colocação de pedra, passando linha coluna. Muito bem, então observa que aqui o controle está com o tabuleiro, efetuar colocação de pedra significa que o tabuleiro invoca dele mesmo esse método, efetuar colocação de pedra. Ok? Vamos olhar o código. E o que nós observamos é exatamente isso. O tabuleiro invoca dele mesmo, efetuar colocação de pedra. Bom, e aí? Se nós formos olhar o método efetuar colocação de pedra, vamos ver que ele está vazio. Porque nesse momento eu ainda não tratei o caso de uso efetuar colocação de pedra. Então, muito bem, voltemos à nossa modelagem. Ok, vimos a atuação do tabuleiro, a execução do colocar pedra. Paramos aqui no caso no método efetuar colocação de pedra, que é o pontapé inicial desse caso de uso efetuar colocação de pedra. Ok, paramos, não queremos tratar isso agora em outro momento. Sigamos. O que o tabuleiro deveria fazer foi feito. Próximo elemento. Jogador local, ele deve informar turno. Mais alguma coisa? Não, apenas isso. Eu invoco o jogador local informar turno. Vamos olhar o código. Jogador, classe jogador, informar turno, retorna o atributo seu turno. Muito bem. Fez o que tinha que fazer. O que mais? Seguindo a nossa modelagem. Matriz tabuleiro. A matriz tabuleiro precisa informar posição, dado linha e coluna, retorna uma posição. Vamos olhar o código. Matriz tabuleiro, aqui está, informar posição, dado linha e coluna, retorna um elemento do atributo posições, ou seja, uma posição. Bem, voltamos para a modelagem. Posição faz o quê? A posição, informar ocupado. Okay, vamos ao código, posição, informar ocupado. Aqui, retorno, ocupante diferente de nulo. Ocupante diferente de nulo, é verdade que ela está ocupada. Muito bem, o que mais? Estado pentágono. Estado pentágono, como esta classe atua, ele tem que informar lance. Muito bem, vamos ao estado pentágono. Aqui está o método informar lance, retorna o valor do seu atributo lance, seu objeto lance. Retorna. Muito bem. O que mais? Interface NetGame Server atua aqui embaixo, executando o método enviar jogada, invoca enviar jogada de proxy. Muito bem, estamos, aqui está. Enviar jogada, aqui está. Invoca, envia jogada de proxy. E os detalhes de NetGames dentro de um try-catch, que eu não vou entrar no mérito agora, isso já foi discutido lá na aula da etapa 5. Bom, voltando então para a nossa modelagem, eu vejo o quê? Eu percorri proxy, finalmente uma classe reusada, né? Eu invoco o seu método, envia jogada, enviar jogada aqui, envia jogada, está feito. Bom, então, veja, eu percorri todo. Opa, faltou aqui um detalhe. Tabuleiro, tem o método informar estado, também é um método bastante simples, nós vamos olhar, já veremos tudo. Tabuleiro
Está tudo pago. Tabuleiro informar estado significa que ele retorna o seu atributo estado. Muito bem. Agora nós temos todos os métodos referenciados, aqui no nosso caso de uso colocar pedra, implementados. Para que eu executar o colocar pedra, eu vou ver uma colocação de pedra efetivamente no tabuleiro? Não vou ver. O que eu não vou ver? Bom, primeiro, dentro do colocar pedra, ele invoca o efetuar colocação de pedra. Não foi feito, não será efetuada a colocação de pedra, não vou, consequentemente, não vou ver. Mas se nós olharmos aqui a ordem dos casos de uso, a coisa é mais do que isso. O colocar pedra, ele invoca o efetuar colocação de pedra, que invoca o atualizar estado. Então eu nem terei efetuado a colocação de pedra, nem terei a atualização de um estado atualizado a ser exibido. Então, aqui dentro do colocar pedra, fala eu peço o estado e exibo esse estado. Só que o caso de uso que produz esse estado atualizado ainda não foi implementado. Então eu não vou conseguir enxergar em operação. Mas eu estou com o tentáculo aqui rodando e eu quero mostrar. Então eu chamei esse jogador aqui do lado esquerdo de lado esquerdo, chamei o jogador do lado direito de lado direito. Eles já estão conectados. Então observa. O que acontece quando eu clico numa posição? Olha a mensagem. Não há partida em andamento. Claro, não há partida em andamento. Eu apenas estou conectado. Não tenho a partida em andamento. Se eu vier aqui no outro jogador e clicar numa posição, ele também vai me dizer a mesma coisa. Não há uma partida em andamento. Muito bem, vamos colocar uma partida em andamento. Então, iniciar partida. Leitura de mensagens que ainda aparece. Então ele diz aqui, olha, veja de lado esquerdo. O jogador que tem que jogar é o lado esquerdo. Tudo bem, esse aqui é o lado direito. O que acontece se o lado direito jogar? Notificação, não é seu turno. Não é a sua vez de jogar. Não. Tempo de novo. Não é seu turno. E se o lado esquerdo? É a vez do lado esquerdo. Se ele joga, o que acontece? Vejam, estou clicando em posição, o que acontece? Nada. Por que nada? Porque eu invoco lá dentro do colocar pedra o método de efetuar colocação de pedra, que é o pontapé inicial do caso de uso. Efetuar colocação de pedra, e isso não está implementado, portanto nada acontece. Então vejam, implementar um caso de uso completo, que é o que eu fiz, não significa que eu vou ter todo o comportamento esperado, porque todo o comportamento esperado, nesse caso, depende de outros casos de uso. Muito bem, mas temos este caso de uso completamente implementado. Apenas para fechar esta aula, esta parte 4 da aula da etapa 8, eu quero ter uma outra discussão. Se nós olharmos este diagrama de sequência e compararmos lá com... estou aqui trabalhando sobre a versão 20. Se nós compararmos lá com a versão 18, que foi aquela do final da etapa 7, onde supostamente eu tinha a modelagem completa, eu vou ver que esse diagrama está diferente. Nota, como eu mostrei ali na execução do programa, quando eu não tenho partida em andamento, eu clico e eu recebo a notificação não há partida em andamento. Aí, quando há partida em andamento, as notificações esperadas. Agora, o ponto é, deixa eu mostrar a ordem dos casos de uso. Isso não bate com a visão que nós concebemos lá no início para o caso de uso colocar pedra. Deixa eu mostrar o diagrama de divisão geral de interação. Aqui está o caso de uso colocar pedra. O que eu disse nesta modelagem com o diagrama de divisão geral de interação? Que o caso de uso colocar pedra, ele só é executado quando eu estou aqui na situação partida em andamento, quer dizer, partida iniciada, após executar o caso de uso receber determinação de início. E, na verdade, eu posso
clicar sobre uma posição a qualquer momento. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Eu estou com uma partida iniciada, eu vou desconectar, eu vou interromper a partida, eu estou desconectado, e eu clico aqui na posição. Veja, opa, não é seu turno, não é seu turno. Na verdade, ele está... Aqui é um erro. Eu deveria dizer que não há a jogada em andamento, só que ele não atualizou essa situação de não haver jogada em andamento. Mas eu mostro, sem problema isso. Deixa eu... Então observa aqui, não há uma conexão. Veja, não há uma partida em andamento. Eu estou clicando, claro, acabei de iniciar, executar isso aqui, não há uma partida em andamento. Não há uma partida em andamento. É isso que ele vai me dizer. Ok? Não há uma partida em andamento significa o quê? Bom, significa que eu estou nessa situação, eu mal abri o programa, não conectei, mas eu cliquei na posição e ele me disse não há uma partida em andamento. Por outro lado, se eu conectar, deixa eu pegar aqui, se eu conectar, depois aqui no nome, vou conectar, ok, conectei local, conectado, sucesso, e eu clicar aqui, não há partida em andamento, não há partida em andamento, então nota, vou fechar isso, não preciso mais. Nesta situação em que eu não estou conectado, se eu clicar na posição, ele me diz não há uma partida em andamento. Nesta situação em que eu estou conectado e eu clico, ele me diz a mesma coisa, não há uma partida em andamento. E aí, quando eu estou com a partida em andamento, por exemplo, eu estou aqui e é a minha vez, ok, ele executa o caso de uso de colocar pedra, quer dizer, vai executar o caso de uso de colocar pedra de qualquer modo. Mas, na execução, eu clico aqui, não é minha vez, eu diz não é seu turno. É minha vez, opa, ainda está incompleto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós olharmos a execução que eu acabei de mostrar aqui, esse diagrama está inconsistente. Eu mostrei aqui o colocar pedra e eu disse, olha, eu só executo o colocar pedra a partir dessa situação que eu tenho a partida iniciada. E não é verdade. Eu acabei de mostrar que eu permiti a execução aqui quando eu não estou conectado, e também a execução a partir daqui quando eu estou conectado, mas não tenho a partida iniciada. Puxa, então quer dizer que eu posso executar o caso de uso não apenas aqui, mas também aqui. E aí o que acontece? Muito bem. Moral da história, a implementação não bate com esta modelagem. Este visão geral de interação, nesse momento, está inconsistente. Eu vou dar agora um salto de modelagem para torná-lo consistente com a execução que nós acabamos de ver. Bom, voltamos aqui ao nosso diagrama de visão geral de interação, agora alterado. Observamos aqui que o colocar pedra ele não tem agora apenas um fluxo de controle que chega dele a partir daqui da situação partida iniciada, partida em andamento, mas tem um fluxo de controle que vem lá da situação em que eu não estou conectado e outro que vem daqui da situação em que eu estou conectado, mas não tenho partida em andamento. Observa que os mesmos três fluxos também chegam ao girar quadrante. Por quê? Porque assim como eu posso clicar numa posição a qualquer momento, eu posso clicar numa seta de giro de quadrante também a qualquer momento. Muito bem, executados esses casos de uso, para onde eu vou? Bom, esse nó de decisão vai me dizer que eu posso voltar aqui para a situação de partida em andamento, se eu tiver a partida em andamento. Posso voltar aqui para a situação conectado, se eu não tiver partida em andamento e eu estiver conectado. Ou volto lá para a situação não estar conectado, se eu executei esses casos de uso sem estar conectado. Muito bem, então agora este sequenciamento espelha aquela implementação que nós vimos. Então, nós poderíamos ter implementado diferente, nós poderíamos ter bloqueado a ação sobre seta e seta de giro de quadrante sobre posição, só habilitar essa ação quando a partida estivesse em andamento, mas
optamos, digamos assim, por um caminho mais simples. Esse caminho mais simples, olha, posso clicar a qualquer momento. Só que a modelagem até então não espelhava, agora espelha. Agora espelha, aí está. Então, o que nós vimos estes esforços, né? Produzir corpos dos métodos, botar o programa em operação, com as alterações, comparação e alteração do projeto e código, vimos isso focando a nossa atenção em um caso de uso. Como eu trato um caso de uso? Olha, eu obtenho as implementações dos métodos, vou trabalhando na sequência em que esses métodos são invocados e que eu vejo no diagrama de sequência. Então, sigo exatamente o sequenciamento de implementação que está no nosso diagrama de sequência, vou produzindo o conjunto dos métodos, coloco o meu programa em operação e faço aquela comparação entre projeto e código e a devida adaptação. E nesse exemplo que nós tratamos especificamente, foi bastante interessante, que nós não vimos apenas alterações de mais baixo nível. Nós vimos que o comportamento implementado, quer dizer, a implementação produzida, me levou a uma revisão de um diagrama de alto nível, diagrama de visão geral de interação. Precisamos rever a modelagem do sequenciamento de casos de uso. Tá? Então é isso. Com essa quarta parte da aula, nós conseguimos ver o sequenciamento do caso de uso, que era a nossa principal intenção dessa aula. Então, vamos encerrar aqui a quarta parte. Então, foco implementação de um caso de uso, como eu centro a minha atenção no tratamento de um caso de uso. Bom, com isso, encerramos a quarta parte da aula da etapa 8, implementação.